Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um momento de estudo e de conexão. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Emily, eu sou professora e praticante de yoga e a minha intenção com essas aulas aqui é compartilhar com você um pouquinho daquilo que o yoga representa na minha vida. Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, primeiro eu quero explicar para vocês um pouquinho da mudança que vem acontecendo comigo e o porquê que eu resolvi trazer essas aulas em um estilo diferente. Eu costumava trazer as práticas aqui no YouTube com o formato de aula guiada, né? Então a gente fazia as posturas, a gente fazia os movimentos lá no tapetinho, né? Como eu estava acostumada a fazer, então eu trouxe assim. Mas faz algum tempo que eu tenho sentido que estava faltando alguma coisinha nessas aulas, que eu não estava totalmente satisfeita com a maneira que eu vinha trazendo esses conteúdos aqui. E aí eu acolhi esse sentimento, eu trouxe para o meu campo da reflexão, eu tentei entender o porquê que eu estava me sentindo desse jeito, até de não estar conseguindo fazer mais, né, cumprir mais com os meus objetivos, porque eu queria trazer com mais frequência essas aulas, então por que eu não estava conseguindo cumprir, né, com esses meus objetivos? E aí eu entendi que era porque estava faltando alguma coisa na maneira que eu estava querendo trazer essas aulas. E esse faltando alguma coisa é justamente o aporte do yoga, é justamente esse conhecimento, esse conteúdo que nos faz refletir com a cabeça, com os pensamentos, além do nosso corpo. Então a gente vai começar a entender o yoga numa perspectiva da vida real, numa perspectiva onde a gente vai conseguir ver o yoga no nosso dia a dia. Então mesmo quem não faz a prática no tapetinho vai conseguir ver isso, né? Vai conseguir se sentir sendo um praticante de yoga. E é essa a minha intenção, então, a partir desse momento, trazendo essas aulas aqui. Eu quero começar a trazer as aulas em sequência, onde a gente vai estudar sobre matemática ao longo de algumas aulas. Vai ter sim o nosso momento de fazer a prática lá no tapete, então a gente vai alongar, a gente vai fortalecer, a gente vai se observar enquanto isso. Mas a gente vai fazer tudo isso a partir de uma nova perspectiva, porque a gente vai começar a entender como que isso está relacionado com os outros campos da minha vida, né? Como enquanto eu estou mexendo meu corpo lá no tapete, eu posso estar refletindo sobre uma situação que aconteceu no meu dia, eu posso estar pensando numa solução para um problema, para uma dificuldade. Então, essa é a minha intenção aqui, é que a gente consiga trazer uma visão maior, uma visão do yoga para a nossa vida em todos os campos. Então, por isso que a minha ideia aqui é trazer essas aulas de uma maneira sequencial e de uma forma diferente. Essa nossa primeira aula, né? Então essa nossa primeira sequência de aulas tem a intenção de tentar começar a implementar na sua vida um estilo de vida yogi, né? Um estilo de vida onde a gente tenha mais consciência sobre o que a gente está fazendo, onde a gente tenha mais atenção e mais presença, tá bom? Então, para a gente começar essa nossa primeira aula, a gente vai fazer 3 respirações profundas aqui. Para isso, eu te convido a encontrar uma postura confortável. Pode ser que você fique com a sua coluna alinhada. Pode ser que você coloque uma almofadinha ali debaixo do seu quadril, elevando um pouquinho o seu quadril para você se sentir mais confortável. Pode soltar bem o peso dos seus ombros, solta bem o peso das suas mãos. Feche um pouquinho os teus olhos. E nesse momento, apenas observe a tua respiração, como ela está acontecendo, sem nenhuma mudança. Observa a sensação do ar que entra e sai pelas tuas narinas. Observe os movimentos do seu tronco, onde que a tua respiração acontece. Sabendo que não existe certo nem errado, não existe uma respiração correta. Apenas olha para a tua respiração agora e observa todas as sensações que você pode sentir. Agora, juntos, nós faremos 3 respirações mais longas. Por isso eu te convido a exalar todo o ar primeiro. E então inspira contando 1, 2, 3, 4. Expira 1, 2, 3, 4. Inspira. Expira. Mais uma vez, inspira.
e expira. E agora, para a gente aprofundar ainda mais a nossa conexão, eu te convido a trazer suas mãos juntas na frente do peito para a gente entoar uma vez o mantra Om. Nós vamos inspirar profundamente, na exalação, soltando o ar, nós entoamos o mantra. Então, inspira grande. Vai relaxando os teus braços, vai abrindo os olhos, despertando devagar. Observa como que você tá agora depois dessa respiração, como tá a tua atenção, como tá a tua mente, como tá o teu corpo. E assim nós seguimos com a temática da nossa aula. Então a gente vai discutir alguns pontos importantes primeiro e aí depois a gente vai lá no tapetinho, tá bom? Então, como a gente vai estudar nessa primeira sequência de aulas uma maneira para implementar o yoga na nossa vida, para a gente trazer, né, essa prática para o nosso dia a dia, o nosso primeiro passo, que vai ser a aula de hoje, é a gente começar a olhar para dentro, vai ser o estudo de si. Então a gente vai começar a se observar como nós estamos nos sentindo, observar como está o nosso corpo, como a gente reage dentro da aula, a cada postura, como a gente reage aos nossos pensamentos, às nossas respirações. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é esse, é a gente olhar para dentro, a gente começar a se estudar, a gente começar a se entender melhor, tá bom? E lembrando que como essas aulas também vão ser feitas em sequência, é muito, muito importante que a gente siga essa sequência, tá bom? Então, se você tiver qualquer dúvida de como se localizar nessa sequência, você pode entrar no canal do YouTube, né? Entrar lá no perfil, que vai ter uma aba chamada Playlists. E dentro dessa aba vai estar direitinho cada aula na sua ordem correta, né? Então, e também pelo nome das aulas você vai conseguir localizar. Então, hoje vai estar aula 1, depois vem aula 2, depois vai aula 3 e assim por diante, cumprindo todas as aulas dentro dessa mesma sequência, dessa mesma lógica. Combinado? Outra coisa que eu quero trazer para vocês é que é importante que a gente faça, a minha sugestão, né, é que a gente faça cada aula pelo menos 2 vezes. Por quê? Mesmo sendo a mesma aula, mesmo a gente tendo essa mesma conversa inicial, fazendo as mesmas posturas, eu tenho certeza que quando você fizer de novo, você vai ter novos insights, você vai ter novas ideias, novas sensações. É quase como se você estivesse fazendo a aula pela primeira vez. E é isso que eu quero que você experimente. Que você tente fazer a aula na segunda vez, encontrando coisas que você não percebeu da primeira vez, tá? Então, esse é o nosso combinado. Então, cada uma das aulas tenta fazer pelo menos 2 vezes. E aí, depois que você finalizar essa jornada, né, da sequência do início ao fim, aí você pode começar de novo e fazer quantas vezes você quiser. Então, isso não tem limite. Mas a minha sugestão é que você realmente faça cada aula pelo menos 2 vezes e assim vai seguindo a sequência. E assim a gente vai se aprofundando no conteúdo, né? Então, a lógica das nossas discussões aqui, da nossa conversa, ela tem uma sequência, né? Ela foi construída de uma maneira pensada e também as posturas ali no tapetinho. Então, para isso que é bem importante a gente seguir a ordem e repetir para poder se aprimorar, para poder aprofundar em cada uma das aulas. Combinado? Vou contar com vocês. Muito bem. Então, dentro dessa nossa primeira temática de hoje, que é o estudo de si, o aprofundamento, a nossa autoobservação, eu tenho 3 pontos que eu quero destacar para vocês. O primeiro é que o yoga é uma prática que vai além do tapetinho, e é isso que a gente vai começar a entender aqui. Talvez você já seja um praticante de muito tempo, você já conheça essa prática, você já conheça até a teoria do yoga, a filosofia por trás. Tá tudo bem, eu acredito que você também vai conseguir aproveitar essa nossa prática aqui, aprendendo um pouquinho mais, de repente se aprofundando em algumas coisas. E se você nunca praticou yoga, se você nunca nem viu falar sobre isso, se você nunca teve experiência, eu tenho certeza que você também vai poder aproveitar bastante, tá? Então, independente, em todos os casos, essa nossa sequência ela vai ser para todos os níveis, mesmo para quem já pratica há muitos anos, mesmo para quem nunca praticou. As posturas que a gente vai fazer ali no tapetinho serão posturas mais leves, mais tranquilas, principalmente agora no início, para a gente começar a adaptar o nosso corpo nessa dinâmica do movimento. Mas
quando a gente muda a chavinha e começa a olhar a postura para um outro olhar, mesmo alguém que já pratica há bastante tempo, consegue trazer um novo proveito dessa postura, né? Então eu consigo entender algo que eu não entendia antes. E às vezes é até essa leveza, né? Quando a gente começa a fazer tudo com muita força, quando a gente começa a querer os extremos, talvez a gente não consiga aproveitar o simples. Então esse é um convite que eu quero fazer para vocês. A gente vai tentar aproveitar o simples de cada postura, de cada detalhe, de cada respiração. Combinado? Então, como que a gente entende a prática de yoga sendo uma prática para além do tapetinho? Como que a gente pode ver isso na nossa vida? Se a gente trouxer as posturas como referência, a gente pode refletir sobre algumas coisas. Então, por exemplo, se eu estou fazendo ali uma postura de força, uma postura que me desafia, por exemplo, eu estou fazendo a postura da cadeira, onde eu preciso ficar em uma posição estável, com bastante exigência muscular. Então, eu estou recrutando muito as minhas musculaturas, eu estou fazendo bastante força e eu preciso me manter estável ali naquela postura. É muito provável que a gente comece a ter alguns pensamentos enquanto a gente pratica. Por exemplo, nossa, minha perna está queimando. Nossa, meu corpo está ficando quente. Meu coração está acelerando. Será que eu preciso ficar aqui mesmo? Será que eu não posso sair dessa postura? Às vezes a gente até sai da postura antes, ou eu até desisto, vou para uma outra postura, mudo. Pode ser que seja o caso que eu não conseguia mais ficar, mas é muito provável que a gente desistiu mais cedo porque a gente não aguentou a pressão mental. E isso é uma coisa que a gente vai começar a observar. Por quê? Se eu faço isso na postura, enquanto eu estou ali, como eu posso dizer, quando eu estou sendo desafiada pelo meu corpo, então estou tentando ficar na postura e eu estou me sentindo desafiada porque eu não consigo mais, é muito provável que eu faça isso em outras situações da minha vida. Então, por exemplo, eu estou no trabalho, apareceu uma situação difícil, ao invés de eu encarar aquela situação e ver uma maneira de resolver, né, ir até o fim, eu saio dela antes, ou eu tento desviar o foco, ou eu tento fazer outra coisa. Então, tudo que a gente faz no tapetinho, a gente reflete em outras situações da nossa vida. Outro exemplo, nas questões de flexibilidade. Então, estou fazendo uma postura de flexibilidade, por exemplo, uma postura da borboleta. Eu vi que eu já estou me alongando nesse ponto aqui, mas eu sei que eu quero ir um pouquinho mais, eu quero tentar avançar um pouquinho, passar do meu limite, ou eu não quero nem entrar nessa postura. Existem esses dois extremos, então ou eu quero ultrapassar o meu limite ou eu nem tento, fico no conforto. Então, quando a gente tem essa questão com a flexibilidade, também é muito provável que quando aparece uma situação diferente na minha vida, eu tenho essa tendência de ou não olhar para aquilo, né, de fugir e falar, vou continuar na minha situação de conforto, vou continuar aqui nesse local onde eu já conheço, ou eu vou tentar extrapolar o meu limite, fazer alguma coisa muito diferente. Então a gente começa a observar como que as posturas nos ensinam sobre a nossa maneira de lidar com a vida, sobre a nossa maneira de reagir a essas situações o tempo todo. Então a gente vai começar a observar isso, combinado? Segundo ponto que eu quero combinar com vocês, que eu quero comentar com vocês, é que a gente precisa abandonar aquela vozinha do julgamento que fica na nossa mente. Então, tudo bem, a gente começou a se observar ali no tapetinho durante as posturas e a gente começou a entender padrões de pensamentos que a gente tem. Então, eu tenho esse padrão de sempre tentar passar o meu limite, de tentar ir no máximo, de tentar ir além do que eu posso. Ok, eu identifiquei isso, mas eu não preciso brigar com isso, eu não preciso brigar comigo por ter esse comportamento, porque querendo ou não é um comportamento normal, né, que é comum as pessoas terem. Então, como que eu posso olhar para isso sem me julgar, né, com um olhar de acolhimento? Então, é isso que a gente vai tentar trazer para as nossas práticas. A gente vai começar a identificar alguns padrões que a gente tem e a gente tem que tomar muito cuidado para não sermos muito rígidos, pra gente não ser demais bravos com a gente mesmo, né? Tentar até violentos de nos culpar pelas coisas que a gente sente. Então, o que eu quero trazer aqui nessa sequência, nessas aulas, é que a gente consiga se acolher os nossos sentimentos, tanto os sentimentos que a gente considera bons quanto os que a gente considera ruins, acolher os nossos pensamentos, a maneira que a gente faz as coisas, porque só assim, com muito amor, com muito acolhimento, que a gente vai conseguir ir mudando, né? E com disciplina também. Então, com disciplina, com amor e acolhimento, a gente consegue ir mudando isso de uma forma leve, tá? De uma forma simples, sem que a gente precise enlouquecer para isso. Combinado?
Então, esse é o nosso segundo ponto para a gente se atentar. Tentar observar essa vozinha do julgamento, e quando a gente começar a ser muito crítico com a gente mesmo, a gente olha, opa, eu posso dar um passo para trás aqui e posso olhar isso com mais leveza. Combinado? E agora o nosso terceiro ponto, que é um dos mais importantes, que a gente vai tentar manter durante essa sequência, é que a gente vai adotar um grande amigo da nossa prática, que vai ser um caderninho de anotações. Você pode chamar esse caderninho de anotações de diário de prática, de registro de atividades, do que você quiser. Ou apenas caderninho de anotações, não tem problema o nome que você vai dar para isso. E aí nesse caderninho a gente vai ter a tarefa de anotar todos os dias de prática, né? Como que tantos os ensinamentos que a gente está tendo aqui da aula, né? De todo o conteúdo que a gente está discutindo, de toda a nossa conversa, mas também em cada uma das aulas a gente vai ter uma pergunta-chave. E essa pergunta-chave a gente vai tentar responder tanto ao longo da aula quanto ao final dela. E aí é bem importante que a gente faça esse exercício. Pode ser que você, assim como eu, seja uma pessoa que tem dificuldade de escrever, porque para mim não é fácil escrever. Eu preciso realmente me disciplinar para escrever, porque senão eu vou deixando passar. Mas eu entendi que ao longo do tempo eu fazendo isso, é muito gostoso. A gente consegue soltar mais as nossas emoções quando a gente está escrevendo. E também a gente tem um registro. Então, quando a gente tem um registro, a gente consegue acompanhar o nosso progresso. E é muito gratificante daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, daqui a algum tempo, eu voltar nesse registro e ver, nossa, naquele dia eu estava me sentindo assim, eu não sabia o porquê que eu estava me sentindo assim, e logo depois veio a resposta, ou logo depois eu achei a solução. Então, quando a gente tem esse registro em mão, é como se a gente tivesse um baúzinho de tesouro, porque a gente consegue entender o nosso processo, entender que tudo tem um ciclo, tudo tem uma fase e um momento certo para acontecer, tá? Então, eu peço do fundo do meu coração que você faça, que você tenha esse caderninho de anotações, porque ele vai ser fundamental na nossa aula, tá? Então, esse vai ser o nosso combinado, que a gente use o nosso caderninho de anotações. E aí, então, a gente vem para a nossa primeira pergunta, a nossa primeira pergunta-chave, nosso guia da aula de hoje, que é a seguinte questão. Hoje, como eu estou me sentindo? E aí, com base nessa pergunta, em como eu estou me sentindo hoje, que agora a gente vai lá no tapetinho para fazer a nossa prática, para a gente se observar um pouquinho mais e conseguir responder essa nossa questão. Muito bem, então para a gente começar a nossa prática aqui no tapetinho, eu quero mostrar para vocês alguns materiais que a gente pode ter como auxiliares na nossa prática. Eles não são obrigatórios e também não precisa ser esses daqui, que são específicos para yoga. A gente vai poder adaptar e eu vou falar a adaptação de cada um para vocês também, para a gente poder entender. O primeiro é uma almofadinha, né? Essa aqui é um zafu, que são as almofadinhas do yoga. Mas se você não tiver um assim, você pode pegar um travesseiro da sua casa, uma almofada do sofá. Então, não precisa ser nesse estilo. Pode ser qualquer almofada que você tenha aí na sua casa. Vai te ajudar na prática também. O segundo é um bloquinho de yoga. É um quadradinho, é um retângulozinho, que tem várias alturas e níveis diferentes, e ele também pode nos ajudar em algumas práticas. E se você não tiver o bloquinho de yoga, não tem problema. Você pode adaptar tanto com as almofadinhas, muitas vezes a gente consegue fazer o uso da almofadinha quando a gente precisa do bloquinho, ou com uma superfície um pouquinho mais firme. Pode ser que você tenha um banquinho pequeno na sua casa, ou uma caixa que seja um pouquinho mais firme, né? Porque ele é mais estável, né? Então, se a gente precisa fazer algum apoio, ele é um pouquinho mais estável. Então, você pode usar a sua criatividade também e ver uma maneira de adaptar para ter um bloquinho de yoga. Não precisa ser um bloquinho de yoga mesmo, a gente pode fazer adaptações. E o último é um cintinho para prática. Pode ser um cintinho específico para yoga, ou pode ser um cinto que você usa na calça, não tem problema. Esses cintos que são de tecido, que eles são um pouquinho mais molinhos. E se não tiver nenhum cinto desse estilo na sua casa, pode ser uma toalha. Pode ser uma toalha de rosto, que é mais fácil da gente segurar. E ele ajuda muitas vezes no alongamento, tá bom? Então, quando a gente for precisar, eu vou sempre avisar vocês para a gente ter por perto durante as nossas práticas. Aproveitar que a gente está em casa, que a gente está no ambiente aconchegante, a gente vai usar todas as ferramentas que a gente puder para deixar a nossa prática mais aconchegante, mais confortável, para que a gente consiga adaptar as posturas ao nosso corpo
e não a gente tentar se matar para entrar dentro de uma postura específica, tá? Isso é um ponto importante que eu até quero comentar com vocês, que naquele olhar, né, de cuidar da vozinha do julgamento, cuidar dessa mente crítica que fica aqui falando com a gente o tempo todo, entenda que nós temos corpos diferentes, eu e você. Então, tudo que você está vendo aqui, que eu vou demonstrar as posturas, pode ser que você não faça exatamente igual. Então, é por isso que eu peço que você cuide muito da sensação do seu corpo. Então, percebe se você está com dor, se você está com desconforto, se existe alguma coisa que está meio te causando algum incômodo durante as posturas. E esse vai ser o seu termômetro. Você não vai fazer a postura exatamente como eu estou fazendo. Eu sempre vou demonstrar algumas variações diferentes para todos os níveis, para quem quer aprofundar um pouquinho mais, para quem quer ficar um pouquinho menos. Mas é importante que você cumpra com o seu papel de olhar para si e entender qual que é o seu ponto dentro da postura. Combinado? Então, essa é uma coisa bem importante que a gente precisa se atentar durante as aulas. Agora, a gente já vai pegar a nossa almofadinha e para fazer uma respiração, de novo, a gente vai respirar bastante aqui nas aulas. A gente vai colocar essa almofadinha lá debaixo do nosso quadril e vai deixar o nosso quadril um pouquinho mais elevado. Por quê? Com isso, eu consigo soltar os meus joelhos na direção do chão e consigo ficar com o meu quadril um pouquinho mais confortável. Talvez você use mais de uma almofadinha e eleve um pouquinho mais o seu quadril. E aí você vai dosando para ver o tanto que fica confortável. Pode ser que você fique com uma perna na frente da outra, um pé em cima do outro, uma perna estendida. Aqui não tem postura certa para você ficar, tá? Existe aquela postura que vai ficar mais confortável para você. Dito isso, então relaxa bem o seu quadril, relaxa bem as pernas, relaxa bem os braços, fecha um pouquinho os teus olhos. E faz uma respiração profunda de novo. O tema da nossa aula de hoje é a observação de si. É entender como eu estou me sentindo hoje. Então começa a trazer essa reflexão na sua mente agora. Começa a observar o teu corpo, as sensações físicas. Começa a observar a tua disposição aqui, a tua energia. Começa a observar também os teus pensamentos, as ideias que estão na tua mente. Começa a observar as tuas emoções, os teus sentimentos. E acolhe tudo isso, reconhecendo que absolutamente tudo que você está sentindo é válido. A gente não precisa descartar nada disso nesse momento, nem julgar, classificando como bom ou mal, dizendo que a gente gosta mais daquilo ou daquele outro. Nesse momento, o primeiro passo é observar sem julgamentos. É apenas reconhecer aquilo que está acontecendo dentro. Começa a aprofundar um pouquinho a tua respiração, tentando manter um ritmo que você consiga sustentar durante toda a prática. Talvez inspirando em 3 segundos, expirando em 3 segundos, talvez em 4 ou até mesmo em 2. Você vai escolher dentro do seu corpo, dentro das suas possibilidades, qual é a maneira mais confortável de você respirar. E aí nós vamos manter essa questão na mente enquanto nós fazemos todas as posturas da aula de hoje. Nós pensamos, como eu estou me sentindo hoje? Aos pouquinhos você pode ir abrindo os teus olhos, despertando novamente. E a gente continua refletindo sobre essa questão. Então,
Você pode manter mais um pouquinho o seu quadril em cima da almofadinha. E aí a gente vai entrelaçar os nossos dedos e vai espreguiçar lá em cima, como se a gente estivesse saindo da cama agora. E a gente dá aquela espreguiçada. Pode mover o tronco um pouquinho para os lados, deixando a sua coluna acordar. E aí a gente vai parar esse movimento, a gente inspira deixando os braços estendidos lá em cima. Exalando, eu vou flexionar o meu cotovelo direito, trazendo a mão para baixo. E aí eu vou trazer a minha mão esquerda lá no cotovelo direito. Se eu conseguir encostar lá no meu cotovelo sem empurrar o meu pescoço para frente, perfeito. Se você sentiu que para chegar com a mão no cotovelo você teve que cair com o queixo para frente, aí você vai soltar o cotovelo e vai segurar no antebraço, tá? Porque aqui a gente tem um pouquinho mais de espaço e não precisa pressionar o pescoço. Então, você vai escolher qual dessas variações fica melhor para o teu corpo hoje. Observa como você se sente aqui, com o peito aberto, com a coluna alinhada. E na exalação a gente pode soltar o braço, relaxando. Girei um pouquinho o ombro para trás. Girei um pouquinho o ombro para frente. Muito bem. Então a gente vai fazer para o outro lado. Entrelaça os dedos, se espreguiça lá em cima. Talvez você deixe o tronco cair um pouquinho para os dois lados. Imagina como se você estivesse tirando as teias de aranha que estão lá no meio das suas costelas. Como se a gente estivesse tirando toda a rigidez e o peso do corpo. E aí a gente vai inspirar estendendo os braços. Exalando agora é a mão esquerda que desce. Eu vou segurar o cotovelo ou o antebraço com a mão direita. Mantenho uma posição confortável para o meu pescoço, para a minha cervical. E eu tento abrir bem o meu coração aqui. E aí você observa como está se sentindo aqui nessa postura. Será que tem diferença entre os dois lados, entre os dois braços? De um lado você sente que é mais confortável esse alongamento e do outro um pouquinho mais difícil. E tá tudo bem. É comum que a gente tenha diferença entre os lados do nosso corpo. Observa isso, observa como você se sente e acolhe. Aos pouquinhos a gente vai soltando o nosso braço e pode girar um pouquinho o ombro de novo, relaxando. Gira para trás, gira para frente, perfeito. E aí, soltando as nossas mãos sobre as pernas, a gente vai começar a fazer um movimento circular com a cabeça. Tenta sintonizar a tua respiração aqui com esse movimento. Quando a cabeça cair lá para trás, a gente inspira. Quando cair para frente, solta todo o ar. Pode trocar o sentido do giro, virando a cabeça para o outro lado. E aos pouquinhos a gente vai parando no centro com o pescoço alongado. Perfeito, agora a gente já pode tirar a nossa almofadinha debaixo do quadril e colocar a almofadinha lá pro lado. Tá? Então pode deixar ela num lugar perto que talvez daqui a pouco a gente vai precisar dela. Tenta ficar nessa posição com uma perna na frente da outra, tá? Que a gente vai fazer alguns alongamentos aqui. Escolhe uma perna para ficar na frente primeiro e depois a gente vai trocar. Primeiro alongamento que a gente vai fazer, nós vamos tentar juntar as mãos lá atrás das costas e a gente vai estender os nossos cotovelos girando o ombro e abrindo o peito. Ah, não foi possível fazer isso, não consigo segurar as mãos lá atrás. Não tem problema que a gente tem o nosso recurso do cintinho. Eu posso segurar com as duas mãos no cintinho e estender os cotovelos aqui, tá? Se você não tiver o cintinho, usa toalha, usa uma outra corda, um outro elástico que você tiver para fazer esse alongamento. O mais importante daqui é a gente ter essa sensação de abertura do coração, tá? Que é o que a gente está trazendo aqui nesse alongamento. Então, sente a tua respiração, tenta soltar o peso dos joelhos, soltar o peso das pernas. A gente vai tirando todas as tensões que são acumuladas sem necessidade.
Talvez eu consiga subir mais um pouquinho as mãos. Inspiro. E exalando, a gente vai soltar as mãos. E agora a gente vai trazer as mãos no tapetinho à nossa frente. Aqui, pode ser que eu já esteja sentindo o alongamento do quadril. Com muita gentileza, você vai avançando devagar, caminhando com a mão um pouquinho para frente. Posso caminhar um tantinho, ok, já senti que alongou um pouquinho mais. Se tiver confortável, caminho um pouquinho mais lá para frente. Vai tendo a intenção de chegar com o umbigo lá no pé e com a cabeça lá na mão na frente. Se for confortável, você pode descer um pouquinho mais, ou até descansar o antebraço no chão, ou até a cabeça no tapetinho. A gente só chega com a cabeça no tapetinho se a gente estiver sentindo que a nossa barriga está bem confortável, chegando pertinho do pé. Eu não preciso arredondar a minha coluna para tentar chegar com a testa no chão antes do umbigo chegar na perna, tá? Então, a gente vai fazer esse movimento para frente de entrega do tronco como um todo. Observa como você se sente aqui nessa postura. Observa se a tua respiração fica mais fácil aqui, ou se a tua respiração fica um pouquinho mais difícil. Relaxa bem. E aí, devagar, com o apoio das mãos, a gente empurra o chão e sobe o tronco. Perfeito. Agora a gente vai trocar a posição das nossas pernas. Então, o pé que estava lá para frente vai passar para dentro e o pé que estava para dentro passa para frente. De novo, acomodo o meu quadril, solto o peso dos joelhos e a gente vai fazer o alongamento do braço lá atrás. Juntei os dedos da mão. Inspirando, estende os cotovelos, ou a gente segura no cintinho e faz esse mesmo movimento. Gira os ombros, abre meu coração e observa aqui como que a minha respiração está acontecendo. Como eu me sinto nessa postura, com o coração aberto. Quais são os pensamentos que vêm na minha mente enquanto eu estou praticando. E tudo isso a gente vai registrando para depois anotar lá no caderninho. Inspira mais uma vez aqui. Exalando, eu vou soltar as mãos. De novo, trouxe no tapetinho à frente. Posso começar aqui em cima, trouxe o alinhamento da coluna, peito aberto. Devagar eu vou descendo um pouquinho mais, vou sentindo se está confortável. Posso avançar um pouquinho mais. Você só chega aqui nessa última etapa se realmente estava ok você ficar nas outras, tá? Então lembra nosso cuidado, da nossa responsabilidade com o nosso corpo, sem exagero, onde não é necessário, tá? Então com muito acolhimento você vai encontrando qual variação dessa postura fica mais confortável para você. Inspira um pouquinho aqui. Vai tentando manter aquele ritmo da respiração que você escolheu lá no início da aula. Pode ser inspirando e expirando em 2 segundos, 3 segundos ou 4 segundos. E aí, devagar, com o apoio das mãos no chão, a gente vem empurrando o tapete, subindo e voltando a sentar. Muito bem. Estendemos as nossas pernas um pouquinho para frente, traz as mãos no chão, atrás. Pode fazer um movimento dos joelhos, dos tornozelos aqui para a gente estimular um pouquinho a circulação das pernas. Faz esse movimento nos 2 sentidos. Ótimo. E aí a gente vai parando com esse movimento. A gente vai ficar somente com a perna esquerda estendida. E eu vou flexionar o meu joelho direito, trazendo o pé na parte interna da perna esquerda. Aqui, pode ser que eu use o meu cintinho, ou pode ser que a gente vai flexionar o nosso joelho esquerdo, ou trazer a barriga na direção da perna e segurar o pé. Todo mundo vai flexionar o joelho esquerdo, mas pode ser que mesmo com o joelho flexionado, você não alcance o pé. Então, para isso, pode usar o cintinho aqui, não tem problema. Se você alcançou o pé com o joelho flexionado,
A gente vai começar com uma respiração aqui, que é bem parecida com a respiração do gato, se você já conhece o que eu tô falando. Quando eu inspirar, eu vou imaginar que eu quero empurrar minha barriga lá para a perna e eu vou olhar para cima. Expirando, eu vou soltar o tronco sobre a perna e relaxar a cabeça. Aqui a gente não precisa puxar o tronco para baixo, é um movimento de relaxamento. Inspirando, eu empurro a barriga para frente, abro o peito, olho para cima. Expiro, eu solto. Só mais uma vez esse movimento. Expirando, eu solto. Devagar eu vou soltar o pé e eu subo, desenrolando a coluna. Muito bem. Agora a gente vai pegar o nosso pé direito e vai apoiar ele no chão, apontando o joelho para cima. Pode ser que você fique com o pé aqui na parte interna da perna esquerda, ou a gente vai cruzar o pé direito por cima da perna esquerda. Então, tanto faz aqui qual das variações você vai escolher. Com a mão esquerda, eu vou segurar o meu joelho direito. Com a mão direita, eu vou apoiar o braço lá no chão e vou estender o meu cotovelo para sentir esse movimento de crescer da coluna. Inspirei aqui e exalando, eu giro o meu pescoço, olhando por cima do ombro direito. Respira um pouquinho aqui, sentindo o teu corpo. Não precisa forçar essa torção, não precisa exagerar. Lembra sempre de tentar buscar o conforto dentro da postura, mas ao mesmo tempo sabendo que com muita gentileza você está avançando, você está se desenvolvendo dentro da prática. Última respiração. E aos pouquinhos a gente volta para frente. Descansa a minha perna direita lá no chão, relaxa um pouquinho os pés, girei um pouquinho os tornozelos, mexi os joelhos. Ótimo. E aí agora a gente vai fazer para o outro lado esses mesmos movimentos. Vou ficar com a minha perna direita estendida e vou trazer o pé esquerdo na parte interna da perna direita. Acomodei o meu quadril no chão, flexionei um pouquinho meu joelho direito. Posso passar o cintinho debaixo do pé ou eu posso alcançar o pé com a mão. Fica com o joelho dobrado e aqui a gente vai fazer a respiração da coluna. Inspirando, eu vou vir empurrando a barriga na direção da perna e vou olhar lá para cima. Expirando, eu solto o tronco e relaxo. Inspira, abre o peito, ali para cima. Expira. Mais uma vez esse movimento. Exalando, eu vou descansar o tronco embaixo. Soltei as mãos. Inspiro, subi, desenrolando a coluna. Muito bem. Estendi de novo a perna direita, pé esquerdo no chão. Posso ficar com o pé aqui na parte de dentro da perna ou eu posso cruzar por cima da perna direita. Com a mão direita eu vou abraçar o joelho esquerdo. Com a mão esquerda eu vou apoiá-la no chão e estendendo o cotovelo para eu sentir minha coluna indo para cima, a cabeça indo para cima. Inspiro aqui e aí na exalação a gente vai girando a nossa cabeça, olhando por cima do ombro esquerdo. Respira um pouquinho aqui, observa como você está se sentindo nessa torção. Observa se desse lado é um pouquinho mais confortável, ou se é um pouquinho mais desafiador. Acolhe essa sensação. Respira fundo de novo. E aos pouquinhos a gente vai virando para frente. Soltei um pouquinho a perna, soltei os pés, posso balançar para dentro e para fora. Muito bem. E agora a gente vai fazer uma última postura antes da gente ir para o nosso relaxamento, tá? Para
Para isso eu vou flexionar o meu joelho esquerdo aqui na frente e eu vou trazer a minha perna direita para trás. É como se a gente tivesse, deixa eu fazer mais de ladinho para vocês, é como se a gente estivesse tentando fazer aqui um 2Vs com a perna, ou um W, ou um S. Eu acho que S não está muito parecido, mas 2Vs com a perna. Então, tanto a perna esquerda quanto a perna direita estão flexionadas, fazendo um V. Pode ser que eu faça com o pé mais longe, né? Então, com uma abertura maior, aí eu vou sentir um pouco mais do alongamento do quadril. Pode ser que eu faça com a perna bem flexionada, com o pé bem juntinho, aí eu vou, talvez você sinta um pouquinho mais de conforto, né? Depende muito de cada corpo. Eu me sinto mais confortável aqui e se eu afasto um pouquinho, é um pouco mais desafiador para mim. Então, montei a base, perna esquerda na frente, perna direita para trás. A gente vai girar o nosso tronco na direção aonde o joelho esquerdo está apontando. E aí eu vou trazer as mãos no chão, ao lado da perna. Pode ser que aqui já seja o suficiente para você sentir bastante o alongamento da sua coxa e do seu quadril. Se você estiver confortável, a gente pode avançar um pouquinho mais, caminhando com a mão para frente. Percebe que eu estou descendo com a barriga na direção da perna e não a cabeça. E aí, se você estiver bem confortável, pode ser que a gente chegue a encostar a nossa barriga na perna e eu posso ainda soltar a cabeça sobre as mãos lá pertinho do tapete. Respira aqui, relaxa o peso do quadril, relaxa o peso dos braços. Tenta observar como você se sente aqui nessa postura, quais pensamentos surgem, como fica a tua respiração, os sentimentos. E agora eu vou me preparar para voltar. Apoiando a mão no chão, eu vou empurrando o tapete, subindo o tronco. Muito bem. Deixa eu fazer mais um alongamento com essa base aqui. Agora eu vou girar o meu umbigo bem na direção aqui do meio do meu quadril. E aí, com as mãos no chão, eu vou tentar descer aqui. Vou caminhando um pouquinho mais para frente. Um pouquinho mais para frente. Aqui vai ser mais desafiador. Então, a gente vai sentir um pouquinho mais do alongamento do quadril. Pode ser que aqui em cima já esteja ok e você continue aqui. Se for confortável, aí você avança um pouquinho mais, com o antebraço no chão, talvez descansando a cabeça lá embaixo. Só avança se você se sentir bem, tá bom? Muito, muito, muito cuidado com o teu corpo, respeitando que tudo tem o seu tempo de acontecer. E aí, devagar, com o apoio das mãos, eu empurro o tapete e subo de volta ao tronco. Perfeito. Trouxe a perna direita para frente, descansa um pouquinho o quadril, relaxa, estendendo as pernas. E aí a gente vai fazer para o outro lado. Agora, quem vai ficar na frente é a perna direita e eu vou trazer o pé esquerdo para trás. Ajusta aqui a distância do teu pé em relação à coxa, né, dos dois lados, para ver como que fica mais confortável da gente fazer esses alongamentos. Tentar acomodar bem o teu quadril lá no chão também. E a gente vai começar girando o nosso umbigo na mesma direção onde está o joelho direito. Trouxe as duas mãos lá no chão. E aí a gente vai começando a caminhar com os braços um pouquinho mais para frente. Posso ficar mais em cima, posso ir descendo um pouquinho mais, antebraço no chão. Talvez eu apoie a barriga totalmente lá na perna e posso soltar a cabeça sobre as mãos. Observa como você se sente. Respiração, pensamento, emoção. Vai acolhendo tudo aqui dentro dessa postura.
subindo o tronco e voltando a sentar. Muito bem. Segundo alongamento com essa posição de pernas, eu vou girar o meu tronco aqui no meio, bem no centro do meu quadril. Vou trazer as mãos do chão e agora a gente vem inclinando nessa direção. Descendo, descendo um pouquinho. Percebe que é mais desafiador esse estado do alongamento aqui. Talvez eu consiga descer até o antebraço. Talvez eu consiga descansar a cabeça lá embaixo, sem forçar, com muita gentileza, você vai avançando de acordo com aquilo que o teu corpo permite. Aqui a gente começa a refletir sobre como nós estamos nos sentindo, se você está segurando alguma rigidez que não precisa. Percebe se você está contraindo alguma musculatura que não é necessário contrair aqui na postura. Relaxa, relaxa bem. Solta o peso do corpo. E aí, sem pressa, com o apoio das mãos, a gente vem empurrando o tapete, subindo e voltando a sentar. Possa estender as pernas lá para frente, balança um pouquinho para dentro, para fora. Faz o movimento dos joelhos, dos tornozelos. E aí a gente vai se preparar para deitar no chão, porque no final das aulas a gente sempre tem um momento de relaxamento, que é o Shavasana. Esse é um dos momentos mais importantes da prática de yoga, que é quando a gente solta o nosso corpo e entrega tudo para conseguir receber os benefícios da prática. E no nosso Shavasana aqui também vai ter um ponto, um ponto S, que vai ser a nossa reflexão sobre aquela pergunta guia da aula, que é: como eu estou me sentindo hoje? Então eu quero que você foque nisso quando a gente vai fazendo o nosso relaxamento. Tenta perceber dentro da sua prática como você foi se sentindo, das coisas que a gente conversou, como isso está ressoando no seu coração, como isso está refletindo no seu corpo, no seu mental, no seu coração, no seu emocional, tá bom? Então esse vai ser o nosso foco do relaxamento. Vai deslizando o seu corpo lá para baixo, desenrolando a coluna. Quando você deitar, pode abraçar um pouquinho o joelho no peito. Talvez até faça um balancinho aqui para os dois lados, sentindo uma massagem nas costas. E aí a gente vai estender as nossas pernas e estender os nossos braços ao lado do corpo, girando as palmas da mão para cima. Tenta encontrar uma posição bem confortável aqui. Se quiser fazer pequenos ajustes, pode fazer, como afastar um pouquinho mais os pés ou os braços, botar um pouquinho mais longe do tronco. Se quiser mexer a cabeça, tudo bem. Ajeitar os ombros. E aí a gente vai fechar os nossos olhos e vai trazer para nossa mente aquela nossa reflexão. Pergunta para si mesmo: como eu estou me sentindo hoje? Você pode pensar referente à nossa prática, a tudo que você fez durante a aula, a nossa conversa, tudo que você refletiu sobre o yoga, sobre como fazer com que o yoga faça parte da sua vida, no seu dia a dia. Como as posturas te ensinam sobre a maneira que você reage à vida, a maneira que você responde a todas as situações. Mas você pode também refletir sobre como você chegou na aula hoje, sobre como você estava se sentindo ao longo do seu dia, ao longo da sua semana. Deixa o teu coração aberto, deixa a tua mente aberta para se observar nesse momento, respondendo para si mesmo a seguinte questão: como eu estou me sentindo hoje?
bem devagar, você começa a sentir o seu corpo mais uma vez. Começa a fazer pequenos movimentos com os teus dedos das mãos, com os teus dedos dos pés. Pode ser que você se espreguice, alongando braços, pernas. Pode bocejar, fazer o que quiser aqui. E aí, sem pressa, a gente vai virando de lado e deitando de lado no tapete. Você pode dar um abraço em si mesmo, acolhendo esse momento com todas as suas sensações, com todos os teus pensamentos, sentimentos. E aí, sem pressa, com o apoio das mãos no chão, a gente vem empurrando o tapete e subindo o tronco até sentar. Encontre uma postura confortável de novo. Da maneira que você ficou no início da aula, pode ser que você coloque a almofadinha debaixo do quadril. Relaxa bem os joelhos, relaxa bem os braços. Respira fundo aqui. E agradece a si mesmo por ter se dado essa oportunidade de estar aqui olhando para dentro, acolhendo a si mesmo com todas as suas sensações, se conhecendo um pouquinho mais e por querer estar colocando o yoga na sua vida. Nesse momento eu te convido a unir as suas mãos em frente ao peito para a gente entoar o mantra da paz. Om Shanti Shanti Shanti. Faz uma inspiração longa. Om Shanti Shanti Shanti. Que haja paz, paz e paz em todos os nossos corações, agora e sempre. Namastê! Muito obrigada por compartilhar esse momento comigo. Agora lembre que a gente tem a nossa tarefa, que é escrever no caderninho como eu estou me sentindo hoje. Pode ser referente à nossa prática, de tudo que a gente fez aqui enquanto a gente estava mexendo o nosso corpo, durante as nossas respirações, durante todas as posturas que a gente fez. Ou pode ser referente ao seu dia, de como você estava se sentindo antes, de como você está se sentindo agora. Lembra que esse relato é para você mesmo, não é para mais ninguém. Então é bem importante que você faça essa troca, que você consiga escrever no seu caderninho respondendo a questão da aula de hoje, que é como eu estou me sentindo hoje. Muito obrigada por esse momento e eu te espero nas próximas aulas. Um beijo no seu coração. Lembra que eu estou junto com você nessa jornada, então qualquer dúvida, qualquer questão, se quiser compartilhar comigo um pouquinho das suas sensações, é só deixar nos comentários aqui embaixo. Até a próxima!